Muito bem, pessoal, estamos aqui reunidos mais uma vez aqui no Lealcast, mais um episódio muito interessante que vai trazer algo extraordinário para a sua vida, vai ser edificante, construtivo e vai agregar muito valor. Sabemos que aqui o nosso podcast é tudo sobre licitações e empreendedorismo. É o mercado que mais cresce no Brasil e que movimenta trilhões de reais anualmente através das vendas para o governo. Mas antes de começar, aí inscreva no canal, ative a notificação aí, compartilha, comenta, para que essa informação agregue na vida de todos que possam ver, que possam passar por esse podcast e se inscrever e ancorar conosco aqui para ter experiências ímpares dentro do mercado das licitações. Bem, hoje estou com uma convidada muito especial. Ela já surpreendeu que ela vem lá do norte do Brasil, está vivendo aqui no sul. Uma grande colega que tem levado essa bandeira dos consultores, dos analistas em licitações, a minha querida doutora Aline Vanessa Penich Waltzer, sobrenome alemão. Seja muito bem-vinda, doutora. Ela que é fundadora da Penich Waltzer, assessoria em contratos públicos, empresa com 10 anos de experiência no mercado de licitações públicas nacional, onde atua em análise e estruturação de processos licitatórios para empresas de diferentes setores e estados, ajudando na inserção e consolidação do mercado de compras públicas, com foco em conformidade legal, competitividade e gestão contratual. É estudante de Direito na Universidade Federal de Pelotas, UFPEL, tecnóloga em Gestão Pública pela Uninasal, assim como eu, graduado em Gestão Pública, que fortalece a sua atuação na interface entre o setor público. Além da assessoria, também atua ministrando cursos voltados para a nova Lei de Licitações, a 14133 de 2021, e gestão de contratos administrativos, relacionamento, conhecimentos práticos sobre as rotinas de gestão pública e os desafios da contratação. Olha aí o gabarito da nossa convidada, pesquisadora de temáticas como regularização fundiária urbana, REURB, função social da propriedade, políticas públicas, urbanas e justiça constitucional, escritora de diversos artigos científicos. Olha o nível que nós estamos hoje. Doutora Aline, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Sentimos lisonjeados em recebê-la. É um prazer imenso poder compartilhar de um mercado tão expansivo que é o mercado das licitações, das contratações públicas, que é bom entender como uma pessoa que tem uma parte técnica, que tem uma vivência, que já tem milhões aí em contratos homologados, clientes que foram escalados pela consultoria, estratégia, o método que a senhora aplica. Então, para nós é uma honra muito grande. Já mande um abraço lá para a família, tá? Para o esposo, né, de sobrenome Waltzer, né, alemão. Mas me conta um pouquinho aqui, quem é a doutora Aline? Me conta a sua trajetória. Eu me definiria como uma pessoa curiosa. Eu iniciei na engenharia, como eu comentei com você há pouco, né, na engenharia na Universidade Federal do Pará. E, por incrível que pareça, apesar dos cálculos, a disciplina que mais me chamou a atenção foi a disciplina de licitações e ética no serviço público. Ela foi ministrada por um professor já bem idoso, uma pessoa muito experiente, e ele teve o cuidado de nos apresentar a Lei 8.666 de 93. Antiga lei. A antiga lei. Né? Dali, me deu uma curiosidade, né? Me acendeu essa curiosidade do que seria atuar em um mercado que não era o mercado que eu vinha acompanhando durante 5 anos. Aquele mercado privado, onde eu teria que conseguir um emprego, estagiar, fazer um trainee, QI, né? Alcançar um QI e ficar limitada àquele piso salarial que já não era muito alto na época e hoje mais ainda, né? Menos ainda. Eu queria poder abrir as minhas possibilidades. E ao estudar a Lei 8.666, naquela única disciplina, eu vi que havia ali a possibilidade de atuar num mercado diferente. Bateu o insight. Bateu ali uma ideia, assim, apareceu uma lâmpada na cabeça naquele momento. E eu fui a única pessoa naquela disciplina, de uma disciplina de mais ou menos umas 30 pessoas, que percebeu que aquilo era uma oportunidade de mercado.
né? Uma oportunidade que iria talvez me diferenciar e me possibilitar coisas que eles não veriam. E, de fato, não viram, né? Porque dos 70 alunos que ingressaram comigo em 2010, eu não conheço nenhum que esteja atuando hoje neste segmento. Uau. Ali eu comecei a estagiar, já estagiava, na verdade, em algumas empresas que prestavam serviço público, que faziam obras, que faziam reformas, mas, sendo bem sincera, eu atuava apenas no orçamento. Então, eu era aquela pessoa que foi instalada numa empresa estrategicamente para identificar lacunas no contrato e buscar aditivos. Os aditivos contratuais. Os aditivos contratuais. Eu não entendia ainda da lei, mas entendia dos cálculos, da contabilidade, enfim, do orçamento da obra. E a gente foi para cima. Entendia tudo do cronograma, do BDI, Do dos encargos cronograma, sociais, dos das composições unitárias. Exatamente, de todo o planejamento da obra. Tanto é que ainda hoje, apesar de trabalhar como assessora, né, em contratos, hoje eu, inclusive, nem participo tanto de licitações. Eu sou aquela pessoa que resolve os problemas contratuais. E acabo atendendo empresas de engenharia que têm dificuldades em relação a um orçamento defasado, a um orçamento defeituoso, e também aquelas empresas que querem fazer medições e encontram obstáculos para medir. Essa é a maior realidade dos Os reequilíbrios econômicos, financeiros. Exatamente, os reequilíbrios econômicos financeiros de contratos. Hoje essa é a minha maior demanda, apesar ainda de participar, porque eu ingressei nesse mercado assessorando e hoje eu tenho pessoas que fazem meu serviço de analista junto comigo. Uhum. E a parte contratual, que é aquela parte mais difícil que a gente vinha falando agora, que é chegar nos finalmente de receber, de conseguir fazer uma entrega. É porque a licitação ela não é só participar do processo. Não é o e rito fazer do a entrega. processo, né, doutora? Não é o rito que vai realmente trazer o resultado, né? É você seguir também os parâmetros legais, que é, no meu ponto de vista, a maior dificuldade dos fornecedores que estão ingressando no mercado. Preste bem atenção nesse insight que a doutora Aline está nos fornecendo aqui, porque, doutora, o que acontece? O fornecedor, o licitante, o empresário que ingressa no mercado, ele acha que no rito do processo do certame, ali desde a parte ali do cadastramento da proposta, a tramitação, a documentação de habilitação, até a parte ali que acontece os lances, ele é arrematante, anexa ali a planilha, a documentação na juntada de documentos na qual foi solicitada, e aí o processo vai para adjudicação, depois homologação, aí vem o contrato, eles pensam que ele terminou. Mas eu costumo dizer, como o meu mentor, Dr. André Marques, que é professor da escola do TCE do Distrito Federal, ele diz que ali não é o término, é o começo. Exatamente. Então, essa informação que a doutora Aline nos trouxe é uma informação muito importante para você, empreendedor, que quer ingressar no mercado das vendas para o governo. Porque hoje houve uma polarização, doutora, que o mercado é muito fácil, que realmente é um mercado que possibilita novos horizontes. Mas se não estiver com uma consultoria bem assessorado, aquilo que poderia ser ganho pode se tornar de forma punitiva e até sanção para a empresa, não é verdade? Com certeza. Qual é a concepção da senhora desse ponto de vista? Do meu ponto de vista, os fornecedores eles têm que ter o entendimento de que o Portal Nacional de Compras Públicas, ele de fato veio democratizar o acesso. Ali você não tem só acesso aos editais, você vai ter o acesso a todo o procedimento de compra. E isso traz uma democratização, porque se eu sou uma pessoa leiga, mas eu quero vender para o governo, tendo acesso ao edital, como você disse, eu vou ter consciência do rito, daquilo que eu preciso seguir para poder fornecer. O pulo do gato é entender que, como você disse, é apenas o início. Mas eu iria um pouquinho atrás. Eu diria que o início desse processo bem-sucedido é lá no planejamento. Lá no ETP. Lá no ETP, exatamente. Quando a gente está pensando a compra, como é que ela tem que ser entregue. E eu cito um exemplo. Eu não vou citar nomes aqui, enfim, por questões de privacidade. Mas eu tenho um cliente que ele apenas participou de um processo, entrou, apresentou a documentação. E na hora de receber, ele não tinha atentado que dentro do edital dele havia uma restrição de não subcontratação. Os 30% que é por lei. Na verdade, era uma vedação total. Vedação total do dispositivo contratual. Exatamente previsto no termo de contratação dele, no instrumento convocatório, no contrato. E quando ele foi receber, ele não tinha as comprovações, porque de fato não tinha
mão de obra própria. Ele havia terceirizado toda a execução do contrato. E ele não conseguiu receber. Então, ter atenção a esses detalhes anteriores, que foram pensados lá no planejamento, são fundamentais para que você possa, então, ter sucesso no seu fornecimento. Porque se você não atentar, você vai encontrar obstáculos, que não significa que você não vai receber. Porque a administração não pode incorrer em enriquecimento ilícito. Você irá receber. Mas será aberto todo um procedimento administrativo, muitas vezes até judicial, para que você tenha o direito reconhecido para o recebimento. Então, a assessoria ela é fundamental para a gente poder apontar, porque ser empresário é dominar um pouco de tudo, mas não nos habilita, e eu me coloco aqui também dentro desse rol, não nos habilita a ter conhecimento amplo de todas as questões. Portanto, é fundamental ter uma assessoria naquilo que nós não dominamos. Eu acho importante esse adendo que a senhora fez, porque geralmente as pessoas fazem a captação que nós fazemos, né, como profissionais, do edital, do dispositivo editalício. Só que ali só acham que o processo tramita no todo no TR, no termo de referência, e também ali na parte da habilitação das solicitações, tanto econômica, financeira, jurídica, fiscal, trabalhista e a profissional, a técnica, a contato do profissional, enfim, eles pensam que só se resume a isso. Por isso que é importante ter um profissional, doutora Aline, gabaritado, que entenda piamente, que tenha uma análise mais profunda e uma expertise, para quê? Para poder justamente elencar e apontar para o empreendedor, para o licitante, esses pontos, porque no final se torna muito mais complexo o recebimento, porque quem ingressa no mercado quer receber, né, doutora? Exatamente. E não atentar para esse ponto que a senhora mencionou aqui é muito importante. E no ponto de vista da senhora, a Lei 14.133 de 2021, a nova lei de licitações, qual é a visão da senhora a respeito dela? Eu sou uma pessoa positiva em relação à lei. Eu acho que ela trouxe muitas inovações necessárias, né? Porque a gente tinha um rol muito grande de dispositivos legais para conhecer. Então, para fornecer já era difícil, porque você tinha que entender da 10.520, você tinha que, enfim, fazer todo um estudo do direito administrativo, ou então você se atentava apenas àquilo que estava dentro da 8.666 e se limitava àquilo, né? Hoje, a 14.133, ela tentou, né? Porque, infelizmente, o direito ele não consegue acompanhar todas as alterações, as modificações que a sociedade traz. Mas ela tentou abarcar o máximo possível e do meu ponto de vista, democratizar o acesso. Né? Como eu falei, o Portal Nacional de Compras ele traz está sendo implementado, né? E traz essa intenção de tornar o processo mais transparente. A publicidade, né? A publicidade mais transparente. Mas eu também sinto que houve alguns entraves. Eu não sei se você concorda comigo. Concordo. Já vamos abordar que é o artigo 59 da execuibilidade. Confusa. A execuibilidade. A execuibilidade, ela se tornou mais difícil de ser demonstrada, né? E, do meu ponto de vista, também tornou mais fácil você comprovar desde que você saiba como comprovar. Né? Porque antes havia o parâmetro, né, de 75%, para que você pudesse, de fato, dizer que estava inexequível. Hoje, não há esse parâmetro, o que faz com que tenha uma certa discricionariedade dos agentes de contratação, nas obras de engenharia. Eu tenho batido muito, eu tenho um cliente, para quem eu não represento, eu apenas faço recursos, contrarrazões, eu não represento ele em processo licitatório, a gente tem esse modus operandi, né? Ele participa do processo, mas eu o represento quando tem alguma questão de recurso e contrarrazão e administro os contratos administrativos dele. Ele prefere dar o lance, ele prefere participar do processo. E, geralmente, ele se emociona e dá preços que ele consegue realizar, mas que são considerados inexequíveis. E aí cabe a gente comprovar essa execuibilidade. Porque, de fato, tem agora essa margem para o próprio agente de contratação dizer se vai ser realmente inexequível, se ele entende que é ou não. Abrindo a diligência, né? Abrindo diligência. Comprovando a execuibilidade, se eu não me engano, parágrafo 2º, o primeiro ou segundo, que menciona do artigo 59, Sim. Essa prerrogativa. E é bom ter um profissional, porque é o que a senhora está falando. E esse mindset, hoje o professor Rony Charles, que é referência no Brasil, ele fala que o pessoal
vai fazer doação, né, ali no processo licitatório. Qual é a concepção da senhora desses licitantes, desculpa falar, aventureiros, que entram no processo licitatório, baixam muito o preço na emoção? Qual é a concepção da senhora? Vamos usar um pouquinho de polêmica agora. Eu acho que todo licitante já foi licitante emocionado. Sabe aquele aprendizado de relacionamento, que você começa emocionado no relacionamento quando você é adolescente, aí você vai amadurecendo e ganhando experiência. Acho que todos os licitantes já passaram por um momento assim, em que se vê lucro, né? Porque às vezes o valor parece absurdo. Na engenharia mesmo você ganha processos, às vezes, elaboração de projetos de engenharia. Você trabalha sozinho, você é engenheiro, você é arquiteto, você consegue fazer tudo sozinho. E aí você pega um projeto lá em BIM, lá com um LOD 350 e por 350 mil. Um valor que você nunca fez num ano de trabalho. Aí você diz, não, esse serviço vai ser o meu serviço do ano, eu não vou precisar fazer mais nada. E aí você não atenta para o contrato, que diz que você tem que fazer, sei lá, 15 furos, até 20 metros de sondagem, você tem que fazer levantamento plano altimétrico numa cidade lá no Acre, não desmerecendo o Acre, tá, gente? Eu sou do norte também. Mas muito distante do Rio Grande do Sul, onde você vai ter que ter uma equipe, você vai ter que passar alguns dias lá, vai ter deslocamento para fazer a sondagem. Depois tem as reuniões técnicas eventuais. Então, aquele valor que encheu os olhos inicialmente, lá na frente você começa a perceber que não será todo de lucro, que você não vai receber dessa forma. E muitas vezes não se atenta também à forma de pagamento. Participa da licitação achando que vai fazer o serviço em um mês, 40 dias, e vai receber talvez em 30 dias, em 60 dias, 350 mil, maravilhoso. E aí você chega lá, tem a fiscalização do teu contrato, que vai verificar o teu projeto, que às vezes leva 2 meses para verificar o trabalho que você fez. Entrega de uma forma que não é a forma que estava prevista em contrato, aí você recebe de volta o projeto para refazer. E aí você fica 6, 7, 8 meses sem nenhuma entrada. E você saiu do mercado, saiu do seu emprego seguro, achando que esses 350 mil seria maravilhoso, e não atentou para as condições de contrato, se emocionou, e aquele valor já não é tão bom. E tem aqueles ainda que participam de licitações complexas, como, por exemplo, eu vou falar de engenharia porque é mais o meu segmento, né? Participa de licitações complexas, como uma pavimentação, onde você tem que fazer estudo hidrológico, geotécnico, enfim, vários projetos. E aí diz, 36 mil eu estou dando exemplos reais, tá? Não estou citando nomes, 36 mil é suficiente para que eu faça esse trabalho. E aí você nunca cotou um serviço de levantamento hidrológico, você nunca cotou um serviço do geotécnico, a sondagem, enfim, você nunca fez um projeto geométrico, vai ter que contratar alguém para fazer. E aí você percebe que aquele valor não vai atender às suas necessidades, nem dos seus fornecedores, talvez você nem consiga entregar. Executar. Então, repetimos, né? Vamos nos repetir em relação a isso. É fundamental ter alguém para te situar. E eu gosto de trabalhar dessa forma. Eu não trabalho apenas com a representação, a gente gerencia o contrato. Então, desde a captação da licitação, eu vou analisar até o histórico de pagamento desse fornecedor, porque a gente sabe que existem diferentes entes na administração pública, alguns com uma condição e uma independência maior, orçamentária, e outras que dependem. Então, isso é necessário você atentar. Isso, vai lá no CAPAG, lá, que é o ponto de partida, né, doutora Aline, para avaliar, né, quem é consultor, está nos assistindo, você empreendedor que tramita o seu processo, porque é uma prerrogativa grande. Vai lá, consulta daquele município lá no CAPAG, do Tesouro Nacional, a capacidade de pagamento, se a nota dele é A+, A ou B. Agora, C e D eu já não aconselho, porque Sim. Você vai adentrar dentro de um município que não tem uma capacidade de pagamento tão consolidada, então vai acarretar atraso de pagamento para você, vai arrebentar com o seu fluxo de caixa, aí atinge o fornecedor dos insumos, se é obra de engenharia, a mão de obra. Então, tem que se atentar. Por isso é importante buscar uma assessoria, como a doutora Aline pautou aqui, é de suma importância. E esse olhar panorâmico, não o olhar limitado do mercado, porque quando nós entendemos essa premissa que a senhora apontou, né, tem pessoas que estão querendo ingressar como consultores, analistas,
É um mercado maravilhoso, é o que eu amo fazer, doutora. Eu sei que a senhora também ama fazer, por isso faço com tanta excelência. Eu também procuro. E é importante atentar para esses feedbacks, esse time, esse feeling, porque é uma responsabilidade do consultor, do analista, que assessora aquela determinada empresa, levar a empresa do ponto A ao ponto B, mas com eficácia, eficiência, recebendo, porque eu tenho clientes que quando ele recebe, ele fica numa alegria, né? Eu acho que é todo cliente, né, doutora? Todo cliente. Ele fica feliz, se contagia. Então, procure se profissionalizar. Você que, mas eu só não quero contratar uma consultoria, uma assessoria. Perfeito. Mas tramite com consciência esse ponto importante da precificação, da composição, né, doutora, dos custos, principalmente obra de engenharia, que o orçamento vem defasado. Nós também, né, na Leal, uma assessoria em empreendimentos, o nosso, hoje, carro forte é o nicho de obras públicas e também medicamentos. É os dois nichos que nós mais atuamos. Sim. Então, é muito importante nas obras públicas avaliar. O TCU mencionou que no ano de 2024, 52,4% das obras públicas estão paralisadas. Qual é a concepção da senhora deste dado, dessa estatística avassaladora em obras públicas? Eu entendo que há um erro muito grande da administração pública na gestão dos seus contratos. Assim como o fornecedor ele precisa fazer a gestão, análise de risco dos seus contratos, a gestão pública também ainda precisa se responsabilizar, se otimizar para poder receber serviços de engenharia. Porque 90% dos meus clientes que têm problemas na área de engenharia, na entrega, na paralisação, não são culpados por isso. Eles geralmente são prejudicados por uma ineficaz fiscalização do serviço de engenharia. Nós prestamos serviço, por exemplo, meus clientes, no caso, há uns anos atrás, 2, 3 anos atrás, para a Polícia Militar em um estado. A gente iniciou o contrato e já iniciamos solicitando que houvesse o técnico responsável. Porque para poder receber um serviço de engenharia é necessário que tenha um engenheiro, um arquiteto, um profissional da área para poder analisar o projeto. E quando nós chegamos para prestar o serviço, havia apenas os profissionais de carreira. Não havia ninguém da área de engenharia, ninguém técnico. Então, nós demandamos que houvesse alguém para poder receber, já prevendo a entrega. Decorridos 1 ano e meio, mais ou menos, do início do serviço, ainda não havia sido nomeado esse fiscal. O parecerista técnico. Exatamente. E a empresa já estava recebendo, porque, enfim, estava fazendo seu serviço, estava entregando. Mas para receber, receber o termo de recebimento definitivo, né, para poder entregar a obra de fato, era necessário que o engenheiro avaliasse. Então, ficou parado até que houvesse a nomeação desse engenheiro, desse profissional. Apesar da polícia, nesse caso, ter um setor de engenharia. Só que a demanda é tão grande, são tantas obras, e ela é responsável por todo o estado, nesse caso, não havia como analisar o nosso em tempo hábil. Então, a empresa ficou alguns meses, né, recebendo alguns valores, mas sem fazer a entrega final, porque não havia essa previsão de uma pessoa para receber o projeto. Então, claro, fornecedores erram, mas não só eles, né? A gente tem que atentar para isso. E isso é um ponto importante. A partir daí, a gente começou a mudar a nossa forma de operação. Só iniciamos um serviço de engenharia e de obra quando há, de fato, um fiscal colocado ali, nomeado, para exercer a função de fiscalização. Porque se não há, a gente sabe que no final a gente não vai conseguir entregar. A gente vai ter obstáculos, vai ter que recorrer a outros recursos que não os recursos já previstos no contrato. Isso é verdade. E também outra situação que acontece muito é a troca do fiscal ao decorrer da execução da obra. Claro, tem ressalvas que acontecem, uma eventualidade, Sim. Enfim, mas isso prejudica muito a execução do objeto, porque que foi licitado ali no termo contratual, para que na hora que no andamento, né, eu digo, na hora que está começando ali, aí vem um com ponto de vista técnico distinto do outro e, às vezes, existem prerrogativas de mudança de projeto. Sabe, teve um cliente em Minas Gerais que a fiscal do contrato, ele chegou para nós depois dessa execução dessa obra, que ele ainda entregou há pouco, que a fiscal falava
com ele e ele não formalizava. O grande erro. E aí mudava o projeto daqui, dali e não notificava aquela solicitação de mudança, tanto do projeto, enfim, em diversos aspectos, supressões, aditivos. E no final, a senhora já sabe qual que é o enredo, né? Então, essa falta de preparação também por parte do gestor público, eu acredito que o TCU está mais intenso, os tribunais de contas estão olhando com olhar especial para esse quesito, né? Como a senhora mencionou, eu acho importante salientar, olha, o transtorno que causou nessa obra. E aí, o quê? Toda obra pública é para o bem comum da população, Exatamente. atrasa, é tardio e dificulta. Hoje, o mercado ficou polarizado e entrou diversas prerrogativas que nos levam ao quê? A entender que o mercado, a cada dia mais, precisa de profissionais gabaritados, com excelência, com expertise, que sejam dedicados, como a senhora, como eu, que dedicamos a nossa vida para atuar. Mas tem algo, eu vou falar para a senhora a pergunta que eu recebo direto, a senhora já praticamente sabe. Licitação é carta marcada? Não, gente, licitação não é carta marcada. Eu respondo isso todos os dias também. Não vou participar dessa licitação porque é uma carta marcada. Inclusive, aqui em Pelotas, há 2 semanas atrás, eu participei de uma licitação para o Sesc Senat como representante. E o meu cliente de Minas Gerais me disse assim, será que eu participo? Porque eu acho que é carta marcada. E eu disse, não é carta marcada. Vamos atentar ao edital. O edital é um documento que vai nos dizer quais são as qualificações que você tem que ter. Perfeito? E hoje, com a 1433, não é mais um apego ao valor. Não é o menor preço que ganha. Muitas vezes, inclusive, o menor preço é inabilitado, como você disse, por inexecuibilidade. E já é uma demonstração de baixa qualificação técnica. Porque quem tem qualificação técnica mantém o seu preço tranquilo, porque tem a documentação suficiente. Inclusive, eu tenho alguns clientes que dizem ele vai começar o serviço, ele não vai entregar, vão me chamar, e de fato acontece, né? Depois estão chamados. Então, não, gente, não é carta marcada. E ainda que, de fato, exista, porque vivemos um ambiente onde há corrupção, a gente não pode negar, em alguns casos, há um favorecimento, o assessor ele vai identificar essas condições de favorecimento. E aí está a importância. Você deve ter já esse olhar clínico para identificar dentro do edital cláusulas que já parecem estar indicando um fornecedor exclusivo, um material exclusivo. Aquele ponto, doutora Aline, que na qualificação técnica começa a não é utilizado a prerrogativa, né, dos itens de maior relevância e começam a colocar muitas coisas. Você que é licitante aí, ó, atente para isso aqui. Você quer insight, isso aqui você vai ter uma mentoria de graça, gratuita aí pelo YouTube, né, doutor? Começa a solicitar aquela qualificação técnica muito específica. A senhora se deparou com inúmeros casos assim? Vários casos. Eu nem preciso da engenharia. Vamos aos uniformes, por exemplo. Tem um cliente que ele fornece uniformes. E a gente já se deparou com licitação em que havia um tecido, aqui no Rio Grande do Sul, havia um tecido que era produzido por uma única fábrica em todo o Rio Grande do Sul e que ele, por conhecer o mercado, sabia que essa única fábrica participaria da licitação como concorrente dele, porque era um valor significativo, e só eles tinham esse material. Então, para ele poder dar uma proposta, ele teria que pegar o preço dessa fábrica que fornece o material como revendedora e, logicamente, colocar um lucro em cima e, portanto, ele não conseguiria nunca, né, competir de igual para igual com essa empresa. E aí ele me apontou, porque nesse caso eu não tenho conhecimento técnico para saber o tecido, etc. E ele me disse assim, Aline, esse tecido aqui só a empresa tal faz. E eles certamente vão participar. E esse era um cliente novo, e ele cometeu essa ingenuidade de ligar para a fábrica e dizer, eu vou participar de processo tal, assim, para a prefeitura fulana, e precisa desse material, quero saber se vocês têm a quantidade, quanto é que sai nessa quantidade. E a pessoa muito transparente, muito clara, disse assim, estamos cientes desse processo, inclusive já estamos cadastrados para participar. Então, não havia concorrência, né? Mas como a gente ainda tinha tempo para impugnar o edital, a gente entrou com recurso de impugnação, né? Entrou com uma interposição de impugnação para que não houvesse essa restrição, que é vedada por lei. Né? Essa indicação de que aquela marca específica, né?
Claro que se a gente estiver falando de um produto que realmente não tem concorrentes, Faz aí, uma contratação em inigibilidade, faz uma contratação direta. Exatamente, não cabe, né, no caso, um pregão. Não perdão, uma dispensa na época, inclusive. Uma dispensa. Porque se está especificando assim, se é o único fornecedor que tem só aquele... Por que não tramita uma inigibilidade? Não é muito melhor? Sim. E nesse caso havia muitos materiais que de igual propriedades físicas, enfim, qualidade, que ele poderia substituir por um outro material até mais acessível que esse material que estava sendo indicado. Eu não vejo aí uma intenção da comissão de direcionamento, não uma intenção, como é que eu posso falar? De favorecimento. De favorecimento. Eles não estavam querendo exclusivamente, mas eles queriam aquele material. Não foi intencional. Eles queriam aquele material, apesar de ter outros no mercado que atenderiam igualmente. Então, eles, no momento já que a gente entrou com recurso, já acolheram e disseram, não, se tem outros materiais, vamos também receber outros materiais, tirar a restrição. Mas na engenharia, sim. Na engenharia, a gente encontra processos em que tem uma empresa naquele município que fornece aquele tipo de serviço e já há um direcionamento. Né? Não se recorre à regionalidade, já há um direcionamento assim, inadequado dentro do processo. E discrepante. Né? E, às vezes, uns valores que não são os valores de mercado. A gente quer que a empresa tal... E, às vezes, é tão engraçado que, às vezes, você vai comparar a qualificação técnica da empresa com aquilo que o edital previa antes de você entrar com a impugnação, e é a mesma coisa. Eles simplesmente parece que pegaram o acervo daquela empresa, copiaram o acervo técnico e colocaram no edital. Isso, pega ali o item quantitativo, pega o acervo da empresa e coloca ali na habilitação ali, quando solicita na qualificação técnica, né? Exatamente. E, às vezes, especificamente, há pouco tempo a gente participou de um processo para pistas de aeroporto, que a gente entrou também com um pedido de impugnação. E se você pegasse o acervo da empresa que concorreu com a gente e perdeu, com o edital anterior à nossa impugnação, eram exatamente as mesmas coisas, a mesma descrição, a mesma quantidade que a empresa tinha acervo, que era 50% do previsto, estava ali. Então, havia um direcionamento, a empresa perdeu porque a gente trocou impugnação, a gente tinha uma habilitação, inclusive superior, mas não com a mesma descrição. E na engenharia tem esse problema, porque se eu sou engenheira, eu tenho qualificação para projetar um prédio de 10 andares, assim como tenho qualificação para projetar uma ponte. E muitas vezes o edital ele vem com acervo técnico compatível com o objeto licitado. E às vezes o objeto licitado é fazer uma pavimentação em intertravado e uma pavimentação em CBUQ. Os cálculos não são exatamente os mesmos, mas a minha qualificação é a mesma. E aí me restringem e dizem, não, você não pode porque você não forneceu em CBUQ. Sem ter, inclusive, essa restrição no termo de contratação, no termo de edital. Então, essa é a importância do nosso trabalho. Identificar isso para o nosso cliente e agir contra, porque essa é uma ilegalidade. Né? Apontar essas ilegalidades que, às vezes, e eu vou colocar isso novamente, não são intencionais. Às vezes, por desconhecimento técnico. Um Ctrl-C, Ctrl-V. Um Ctrl-C, Ctrl-V, que a pessoa não tentou. Às vezes, uma pessoa que está muito tempo dentro do serviço público, que não se atualizou com a nova lei. Então, a gente tem que indicar, porque a gente tem que favorecer, de alguma forma, o nosso trabalho, o nosso cliente, né? Permitir que ele participe daquela competição, com isonomia, com as mesmas condições para todos. Porque é o princípio, a base, a fundamentação, né, do processo licitatório, a equidade, isonomia, publicidade, e lá no artigo 5º, né, da Constituição, que nos permite permear esse caminho. Eu tive uma situação, doutora Aline, similar. Eu até briguei, a gente conseguiu levar o processo, foi no município de Caraá. Uhum. O engenheiro, o técnico da empresa, era uma ponte. E ele entrou com um atestado, né, com acervo operacional, profissional, que ele já tinha executado em Brasília mais de, acho que se eu não me engano, 12 torres de não sei quantos metros. Com estaca hélice contínua, enfim, com padrão MRV, que hoje é uma das maiores construtoras, não estou fazendo publicidade não, mas uma das maiores construtoras a nível nacional e internacional também. E o parecerista não queria. E eu acho uma prerrogativa que no dispositivo equivalente ou superior.
Era superior, ele não queria. Imagina um monte de torre de não sei quantos metros. Uma obra que era executada em 3 anos, uma ponte que era executada em 6 meses. Então, existia. E dentro do acervo tinha pavimentações, então já abrangia. Então eu falei, não, peraí. Por isso que o profissional tem que atentar para isso que a senhora falou, é muito importante. E essa questão do direcionamento não é todo lugar, às vezes, né, o próprio agente de contratação, né, que o pessoal ainda chama de pregoeiro, agora Sim. mudou a nomenclatura, agente de contratação é a mesma coisa que o pregoeiro, entendeu que eles precisam se capacitar. Só que nós abordamos esse tema aqui com o Dr. André Marques, que o agente de contratação, no seu parecer, por essas situações punitivas da 14133, ele tem se sentido coagido em se posicionar e falar, não é isso, por uma certa pressão. Uhum. Eu não sei, a senhora sentiu isso também ao decorrer dos processos agora com a nova lei? Agora dentro do processo, sempre é previsto ter a equipe técnica, né, de suporte ao agente da contratação, se ele não é uma pessoa que domina, uma pessoa leiga naquele mercado onde ele contrata. Então, o que eu sinto é que eles estão sempre delegando. Inclusive, a maioria das licitações que eu participo de engenharia, elas nunca se concluem num único processo, num único dia. Eles sempre vão arrastar para 2, 3 dias aguardando um parecer técnico. E aí que está o problema. Porque o técnico, ele não compõe a comissão do processo, ele não conhece a lei, ele não entende quais são as implicações jurídicas do que você acabou de falar, né? Um acervo equivalente ou superior. Ele não entende o que é isso. Então, quando ele vê que a pessoa ela projetou um prédio, mas não projetou uma ponte, ele entende que há uma divergência ali de qualificações. Porque, de fato, os cálculos divergem, né? E precisa de conhecimentos talvez um pouco mais específicos para projetar uma ponte, conhecimentos sobre solos. E eles vão dizer, não, de fato, isso aqui não habilita essa empresa. O meu entendimento é que há um equívoco ao lançar a qualificação técnica da empresa e relacionar ela à qualificação profissional. Porque, às vezes, demandam da empresa a qualificação operacional e a profissional o mesmo acervo. Uma empresa de engenharia que é qualificada para fazer pontes, administrar a execução de pontes, como você disse há pouco, ela também está qualificada no sentido operacional a acompanhar a execução de uma ponte, no caso as torres, né? As torres, ela vai estar qualificada para poder atuar também com ponte. E ela não precisa ter o acervo do profissional, porque quem vai responder por aquela execução, por aquele serviço, é o profissional que ela administra. Então, ela demonstra a competência para executar serviços de alta complexidade, e aí exige-se que ela tenha sempre as mesmas habilitações que o profissional, que ela vai gerir. O que, para mim, parece incongruente, parece que não concorda, não conversa. Né? Porque nós mesmos, a gente pode acompanhar um processo de uma empresa que revende arroz e também podemos acompanhar um processo de uma empresa que entrega trens. O procedimento, o conhecimento técnico jurídico, enfim, direito administrativo, em relação à lei, são os mesmos para as duas situações. Não é justo que eu não possa, portanto, representar profissionais, empresas de diferentes segmentos. E o mesmo acontece com essa análise que eles fazem, do meu ponto de vista, em relação à engenharia. Que parece que eles não permitem que a empresa aumente o seu know-how, aumente sua capacidade técnica, restringe aquilo que o seu profissional tem e que ela pode conseguir com outro profissional. Que isso é uma diferença que é importante os fornecedores saberem, né? Que eles podem contratar profissionais em outros estados, não precisam depender daquele que está registrado dentro do seu conselho como responsável técnico. Então, eu posso ter acervo para fazer casas enquanto empresa e gerir um profissional que consegue fazer pontes. Não sei se eu consegui me responder. Não, mas é isso mesmo, doutor. Eu acho que a minha percepção é que essa comunicação entre o técnico operacional, o profissional, a responsabilidade do engenheiro, se tratando de obra de engenharia, sobre a sua responsabilidade, sobre a sua tutela e execução da obra, ele está qualificado, se ele possui aquele acervo, o acervo, ele nada mais certifica que aquele profissional executou a obra com eficiência, com qualidade e que ele
está recomendado e gabaritado para executar determinadas obras. E alguns dispositivos pedem só do profissional, outros já pedem o operacional e o profissional. E nós vemos essa lacuna em aberto, porque cabe à administração pública requerer a habilitação da forma que ela acha viável. Sim. Ou que ela enxerga que é viável. Mas um ponto também que é muito... que acontece em muitas diversidades é na questão da habilitação econômica financeira. Balanço patrimonial. Se a senhora perceber, eu acho que 70% a 80% dos processos tramitados das empresas que são inabilitadas são na questão econômica financeira. Por conta do lado do balanço, do DLPA, DRE, notas explicativas, os índices, coeficientes. Qual que é esse ponto da lei que nos traz essa pressão maior no econômico financeiro? Por isso que é importante ter uma consultoria e um setor contábil atuante, não é verdade? É verdade. Eu acredito que essa necessidade de comprovação de qualificação econômico-financeira decorre justamente do que você mencionou há pouco, das dificuldades de recebimento, de entrega, né? Há uma preocupação, de fato, de entregar, de receber o produto integralmente. Então, há uma demanda maior que antes, na 8.6 era mais flexibilizada, né, em relação a isso. Hoje, salvo engano, são 10%. 10% que patrimônio é exigido, líquido. Isso, do patrimônio líquido correspondente ao que você vai fornecer. Eu acredito que isso é necessário, mas também restringe um pouco da competição, né? Porque muitas empresas, elas administram financeiramente melhor. Como é que eu posso falar? Posso responder? Vai gerir melhor os serviços, né? O seu fluxo de caixa é diferente e não pode ficar restrito a uma exigência. Isso acaba limitando que empresas ingressem no mercado. Não sei se você... Sim. Na verdade, eles restringem, fecham um pouco. Essa questão é muito interessante, doutora Aline, esse ponto de vista, porque nós entendemos que a administração pública necessita que seja entregue o produto ou fornecimento do serviço também. E, nessa parte, a comprovação do patrimônio líquido de 10% gera também o que a senhora mencionou do fluxo de caixa, previsibilidade de recebimento e não interrupção no fornecimento ou na prestação de serviço do mesmo. Isso aí realmente eu concordo. Só que o que acontece? Quando nós vemos as dispensas solicitando balanços, nós vemos que eles estão impedindo a competitividade ali, lógico, salvo de uma dispensa emergencial de grande vulto. Sim. Nós entendemos. Mas essa parte no tocante, numa dispensa de 30, 40 mil solicitar, inclusive o doutor André fala que ele tem uma normativa, né, um acórdão também que diz a respeito. Qual que é o ponto de vista da senhora com essa parte da administração pública solicitar? Eu geralmente vejo isso em órgãos pequenos e municípios pequenos, né, que têm a capacidade financeira limitada. Então, eu acredito que seja, dentro da fase de planejamento, uma análise de risco, né? Vamos garantir que, de fato, esse fornecedor tem essa possibilidade de entrega. Não há uma vedação instituída para que não se peça, né, um rol em que ele pode administrar ali quais são as qualificações que ele entende que são necessárias. Mas, de fato, é uma restrição. Porque as empresas que vão fornecer serviço de 30 mil, 40 mil, geralmente são microempresas. E MEIs, né, que não estão obrigados a apresentar balanço patrimonial. Então, gera-se essa restrição, essa baixa competitividade, talvez até pensar num direcionamento, né, para uma empresa. Mas confesso que esse é um domínio do Douglas, que não está hoje aqui, né, que é o nosso contador, e que ele administra melhor a qualificação econômico-financeira de contratos do que eu. Mas eu acredito que seja nesse sentido de proteção e que, de fato, há essas restrições. E, mais uma vez, o papel do consultor, né, de adentrar e identificar essas exigências que não são compatíveis com aquilo que está sendo negociado. Eu acho importante isso, né, essa parte da parte contábil, porque ele consegue
discorrer bem, entender, porque, gente, DLPA, DRE, notas eficientes, contador. Por isso que é importante, na consultoria, ter um profissional com fluência no determinado assunto, na sua temática, ali na sua matéria, no que condiz a respeito, porque o processo num todo, eu costumo dizer, nós tramitamos um processo agora em Augusto Pestana. Nós montamos o processo de conformidade com o dispositivo editalício, o agente de contratação abriu a diligência para ajuste da proposta da obra de engenharia, né, para reajustar, e a documentação de habilitação no todo. Montamos a documentação de habilitação no todo, não teve nem intenção de recurso. Por quê? Porque estava compatível com os dispositivos editalícios e as solicitações. Uhum. Agora eu vou entrar num tema do Acórdão 1211, do nosso digníssimo ministro relator Walter, da juntada de documentos ali posterior que é pré-existente, que tem trago muito pano para a manga, né, doutora? Eu acho que esse acordo ele foi muito certeiro, porque eu tive a experiência lá no início de esquecer um cartão CNPJ, né, o cartão da Receita Federal, apesar de estar comprovando que havia a inscrição do CNPJ em outros documentos, como a inscrição municipal, a inscrição estadual. Toda a documentação que eu tinha comprovava que eu detinha o cartão, que eu era uma empresa registrada, no caso do meu cliente. E eu fui impedida de fornecer o serviço na época, lá no início, eu devia ter uns 6 meses de mercado, porque eu não apresentei o cartão. Para mim, de fato, isso era uma restrição totalmente indevida, né? Porque se existe o fato, se você tem como comprovar que ele é prévio, não há justificativa para que você seja inabilitado, né? Mas ainda há empresas que requerem isso, a inabilitação do concorrente por não apresentar um documento pré-existente. Então, o dispositivo da diligência, que já existia no 8.066, ele fica muito mais presente e a comissão, né, o agente de contratação, se sente muito mais seguro em solicitar essa comprovação posterior. Essa licitação da Senac, que eu participei há pouco tempo, inclusive, a pregoeira permitiu que se apresentasse o cartão CNPJ, que um fornecedor havia esquecido, ela permitiu que apresentasse a própria planilha que compunha a proposta de preços, ela permitiu que apresentasse a planilha de composição de preços a posterior, né, porque não iria mudar a natureza da proposta, não iria mudar as condições da proposta. Claro que, se você, de fato, não tiver, por exemplo, em relação às engenharias, a gente tem a comprovação de registro no CREA, de regularidade com o CREA. Então, se eu, de fato, apresentar um documento que comprove que eu participei de um processo de manhã, mas eu regularizei só à tarde, aí é indevida a minha habilitação. Mas se eu detinha e por um erro de esquecimento, é injusto que a pessoa seja inabilitada, porque o objetivo é se alcançar a melhor oferta, o melhor preço, aquilo que vai realmente de encontro aos princípios da licitação pública. Então, no meu entendimento, esse acordo ele é muito certeiro a possibilitar isso, né? A estabelecer, na verdade, porque já havia essa possibilidade na antiga lei, mas estabelecer que isso não fere a ampla concorrência, isso não fere o princípio da isonomia, isso não vai ferir o processo, a legalidade do processo, porque a empresa que não apresentou aquela documentação já detinha, já tem como comprovar que ela estava regular anteriormente. E com os dias correndo, com tantas coisas a fazer, é tão natural a gente esquecer um documento ou outro, isso não é justo que impossibilite a nossa entrega. Esse é o meu ponto de vista e eu acho que tem sido adotado na maioria dos órgãos dessa forma. Porque essa parte de diligenciar está prevista em lei. Está prevista na jurisprudência, que nós possa se diligenciar. Sim. Eu vi inúmeros processos, empresas sendo inabilitadas por declarações. E na hora que ele cadastra no portal, tem aquela própria declaração ali reafirmando o condicionamento dele, por exemplo, que ele é ME ou ele é EPP. Uhum. Óbvio que existem algumas declarações que são específicas que a administração pública procura se resguardar. Então, por exemplo, teve um processo que nós adentramos com recurso, por quê? Era um processo de transporte, mas solicitava em anexo uma declaração com a fachada da empresa. Sim, e é para comprovar que realmente existia. Uhum.
Se foi solicitado no dispositivo editalício, tem que cumprir. E a empresa simplesmente não anexou. Então, nós entramos com recurso porque era uma solicitação de comprovação que realmente a empresa está localizada em determinado lugar. Porque eu entendi ali, a administração pública fez certo, mas o condutor do processo, ele não tramitou da forma devida, ele habilitou, sendo que a empresa não comprovou que ela está estabelecida em determinado local. Né? Porque eu acredito que já aconteceu inúmeras fatalidades, e transporte se trata de uso contínuo, né? É contínuo, então tem que ter. E ali não. Aí nós entramos com recurso porque estava solicitando dispositivo editalício. Só que a empresa não comprovou e está em julgamento e tudo. Só que algumas declarações, por exemplo, ele já declarou lá que é ME e PP lá no portal. Aí solicita, ele esquece por uma eventualidade. Outra coisa, porque não foi assinado pelo contador. Então, nós vemos que isso aí é um excesso de formalismo, é um excesso de formalismo. Então, eu acho que, por isso, o nosso mercado ele poderia ser muito mais amplo. Mas houve uma certa barreira entre a administração pública e o fornecedor, justamente por conta desse excesso de formalismo. O que a senhora vê nesse ponto? Eu acho que isso está acabando um pouco. A gente tem a vinculação ao instrumento convocatório como princípio? Tem. Na situação que você expôs, por exemplo, seria uma comprovação que a empresa poderia ter feito previamente durante o processo, mas é uma condição de existência do fato. Né? Então, eu, enquanto agente de contratação, eu iria diligenciar. Que certamente foi o que ele fez, né? De diligenciar ou não. Ele só habilitou. Só habilitou. Então, na verdade, ele esqueceu desse item, né? Dessa comprovação. O certo seria voltar à fase e vamos diligenciar para comprovar se essa empresa, de fato, tem um local. Porque em relação a transporte, é para ver se tem pátio, para ver se tem realmente a frota, né? Isso comprova, isso é necessário, porque não tem como uma empresa de Minas Gerais fornecer com qualidade um serviço aqui em Pelotas de frota de intermunicipal, por exemplo. Não tem como. Não tem como comprovar, tem que comprovar. E nesse caso, ele poderia simplesmente ter feito uma diligência. Volta à fase do processo, diligencia-se, comprovado, segue. Se não comprovar, chama o próximo para poder fazer a comprovação. Esse é o procedimento certo. Não, e outra coisa que aconteceu há um decreto municipal de regionalidade. Só que nesses itens que eles participaram, inclusive foi um mentorado meu, e como mentor eu dei um suporte para ele, na formatação da peça, da razão, a respeito que os itens que participaram lá, está lá no dispositivo editalício, além dessa situação de não anexar a declaração, havia que o item 10, 11 e 12 era ampla concorrência, Sim. não benefício de regionalidade. E ele saiu inabilitando as empresas por conta disso, e no dispositivo editalício. O que nós fizemos? Nos posicionamos, e, claro, ali dentro do portal, mas nós entramos em contato com a administração pública. Olha, foi intransigente, ilegal a inabilitação. E o que nós temos que posicionar? Eu vejo os analistas, quem assessora, os consultores, se posicionar dentro do mercado e entender que o agente de contratação ele não vai levar do jeito que ele quer, ele não vai enfiar da goela abaixo. Sim. Representações no TCE, porque isso acaba com a isonomia do processo, acaba com a equidade, a publicidade e acaba banalizando. Então, por isso que é muito importante terem profissionais como nós, doutora, que entendemos a tramitação, os seus dispositivos, porque não é entrar no processo. Dar lance é fácil. Dar lance é fácil. Meu filho de 3 anos, eu botar ele lá, aperta aqui, ele vai dar o lance. É só um exemplo, tá, gente? É só ele não faz isso. Não faz isso não, viu? Vai dar o lance. Mas e num todo o processo? Ali na documentação, na habilitação, ali na questão contratual, na execução, na entrega, nas medições. Então tem que ter esse entendimento. A população precisa entender. Licitação é um mercado para que todos possam atuar. Não é um mercado restrito, mas é um mercado que tem as suas minúcias, tem os seus dispositivos, tem a sua burocracia. Como em qualquer outro setor, existem suas partes burocráticas dentro do mercado. Então,
é preciso atentar para esse ponto e para esse fator. Hoje, no Brasil, nós temos dados avassaladores de licitações desertas. Em um único dia, nós analisamos 98 licitações desertas. Doutora Aline, quanta empresa deixou de faturar no mercado e quantas administrações públicas deixaram de trazer o bem comum da população? Diversas. Então, o que eu tenho... como a senhora vê que nós precisamos atentar para o mercado? Tem muita gente que fala, tem os gurus das licitações. Não é. Mas são pessoas que estão querendo atuar no mercado, levar pessoas a conhecer o mercado, que pode transformar vidas, famílias e também a sociedade. Qual que é essa concepção da senhora do mercado oportunizar isso? Não são todos os mentores, todos os consultores que têm esse compromisso que nós temos, Breno, de demonstrar que atuar no mercado de licitação é igualzinho você abrir uma empresa no ramo privado. Você tem que fazer um estudo de mercado. Você tem que analisar o seu produto, analisar as oportunidades de mercado. Porque, por exemplo, hoje nós temos esse percentual altíssimo de licitações desertas, que significa que ou houve muita restrição ou, de fato, não há fornecedores. É uma oportunidade de mercado. Então, a gente precisa analisar. Os meus clientes, quando eles vão ingressar, porque eu tenho clientes que simplesmente enxergam no YouTube a oportunidade, me encontram na internet e pensam, eu tenho um dinheiro aqui, vou investir. E vou investir no mercado de licitações. E vou ficar rico rápido. E vou ficar rico rápido. Aline, eu tenho aqui tantos mil, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Essa é a pergunta. Onde é que eu posso atuar? E aí a gente vai analisar o mercado para poder ver onde é a melhor oportunidade, onde é que ele vai ter o retorno, dependendo do valor que ele quer de retorno, o tempo que ele tem para esperar, enfim. E isso depende de uma análise de mercado, sim. De estudar esse mercado e ver quais são os meus investimentos, qual o tempo que eu vou levar para ter retorno, o que eu preciso aprender, o que eu preciso ter. Né? Isso é fundamental para eu poder adentrar nessas possibilidades que existem de fato. Uma coisa interessante que você falou, não é entrar nesse mercado com dois pensamentos. O primeiro é que vai ganhar tudo que é fácil e o segundo é que é difícil. Não é um mercado nem fácil, tampouco difícil. Quando você é bem acompanhado em qualquer atividade que você desempenha, quando você é bem acompanhado, torna-se mais agradável aquela atividade. Então, se você tem uma assessoria de pessoas que conseguem enxergar as oportunidades para você e lhe mostrar quais são os caminhos que você tem que seguir, e a gente não está falando aqui de contratar um advogado que analisou, que tem na ponta da língua todos os artigos. É uma pessoa que consegue aliar a técnica, a análise de mercado e conhecer também, lógico, a lei, né? Para saber quais são os direitos, quais são os teus deveres. Porque não são apenas direitos a receber. Vou entregar esse copo aqui de qualquer forma e eu tenho direito a receber por ele. Não, você tem deveres a cumprir na entrega desse copo. Então, eu entendo, Breno, que é um mercado de muitas possibilidades. Quem entrar com responsabilidade, quem entrar bem assessorado, como você disse, bem mentorado, uma pessoa que realmente quer executar tudo, então ela precisa procurar uma mentoria, precisa procurar o Breno. Breno, vamos lá, me ensina como é que eu tenho que andar aqui, o que eu tenho que aprender, o que eu tenho que fazer para poder entrar nesse mercado. Porque, infelizmente, aquele percentual de 2 anos, as empresas novas, né, em 2 anos acabam falindo, no mercado de licitações é até mais... Eu diria que precoce, até 1 ano, né? Até mais precoce. 1 ano, 6 meses, às vezes a pessoa desiste porque não soube como entrar nesse mercado. Apesar de todas essas oportunidades, como você trouxe agora. Né? E em relação ao pregoeiro, eu estou falando pregoeiro aqui porque já sou muito antiga, mas em relação ao agente de contratação, não, ele não vai levar aquilo que ele quer. Não, ele não pode escolher o fornecedor que ele quer. A gente tem que entender, as pessoas pensam, ele pode escolher. A discricionariedade é escolher entre as opções legais. Então, obedecidos às disposições legais, aí sim, ele pode, sei lá, daqui a pouco, o que é discricionário para agente de contratação? Exigir, por exemplo, que a empresa apresente o balanço patrimonial. Às vezes é necessário, mas às vezes não é. Então, ele pode optar por sim ou por não, porque se ele optar, ele vai impedir que um MEI forneça, e se ele não optar, ele vai ter mais gente participando. Então, isso é uma possibilidade que a lei dá para ele. Mas ele restringir o meu mercado, restringir, dizer que esse café tem que ser... Eu não tomo café, então não sei o nome de marca de café, mas esse café tem que ser de uma marca específica,
e eu só posso fornecer aquela marca, isso é restringir, e isso ele não pode fazer. Se ele disser, eu quero receber do Breno, porque o Breno é de Minas Gerais, e eu gosto de mineiro, não vou receber da Lin, que a Lin é paraense, eu não vou com a cara de paraense, eu prefiro do Breno. Não existe isso. Então não tenham esse receio de entrar no mercado achando que não vão conseguir, porque já tem empresas consolidadas. Essas empresas também trilharam esse caminho. Essas empresas também buscaram essas brechas, né, essas lacunas no mercado, enfim, para poder se consolidar. E a gente vai estar aqui para ajudar nisso. Identificar qual é o mercado, identificar as oportunidades, exigir que se cumpram os seus direitos, lhe mostrar quais são os seus deveres, né, no contrato. Isso é muito importante. Eu não sou mentora porque eu sou essa pessoa que vai dizer... Eu geralmente vou apontar os problemas. Ali eu quero fornecer esse serviço aqui. Eu vou dizer como é que tu pode executar. Na engenharia, eu geralmente faço esse planejamento todo. Aí eu quero fornecer essa obra... Só pode contratar 30%, 25%. Tu não pode subcontratar esse serviço. Tu vai ter que demonstrar, enfim. A gente tem que estar bem assessorado para poder ter sucesso nesse mercado. E eu diria que também tem que ter um pouquinho de paciência, porque não é um mercado imediato. Você não vai chegar aqui... Não é essa a regra, claro que há exceções, mas você não vai chegar aqui e ganhar 2 milhões em 2 meses... Fechar seu fornecimento privado, se você fornece material para empresas privadas, parar de fornecer para elas e fornecer só para o governo. Não é assim que funciona. Mas é um mercado de muitas oportunidades e que empresas grandes, a gente sabe, empresas gigantescas no Brasil, elas vivem, elas dependem, né, porque é um percentual muito grande do nosso PIB. A gente está falando de bilhões, né, 244 bilhões no ano passado. No ano passado. E esse ano vai aumentar para trilhões. Trilhões. Né? Então, é muito dinheiro, é muita oportunidade, e ter essa assessoria é fundamental para que você possa tirar a sua parcela do mercado. E como você disse no início, aqui conversando comigo, há mercado para todos. Há mercado para todos. Não fiquem com receio de entrar no mercado com medo de ter 5, 6 fornecedores, porque há mercado para todos. E nós vamos estar aqui para buscar habilitação, buscar qualificação, para que você entre com segurança no mercado. Isso é interessante, doutora. Essa amplitude do mercado... Porque tem consultores, analistas que às vezes têm uma rivalidade. Eu já não parto dessa premissa porque eu sei que tem... Nem que se eu quisesse eu conseguiria atender todas as empresas. Eu estou falando isso de um estado ou de uma região. Sim. São muitas empresas. E o ponto que a senhora tocou, né, quem quer ingressar no mercado, ser analista, consultor, assessorar uma empresa. Que eu tenho que ser um jurista. Não. Você tem que ter um fundamento basilar, entender as etapas da tramitação do processo num todo, conhecer as regimentações, as jurisprudências básicas, mas hoje você tem um acesso à internet que lhe dá uma fundamentação. Hoje, eu consigo ver, quando eu vejo um recurso, que ele é feito pelo ChatGPT. O negrito? A forma de falar? A forma de falar. Então... Ok, nada contra, eu também uso em determinados assuntos que são... Porque veio para agregar para nós como uma ferramenta, mas as pessoas às vezes ficam com medo, será que eu vou conseguir? Se eu tenho que saber tudo, será que eu... Não, vai gradativo, o passo que a senhora falou, não vai pensando que vai chegar e vai engolir o mercado, que não é assim. É escala, é subindo degrau em degrau, é consolidando, é entregando, sendo referência, porque dentro lá da plataforma nós falamos também, você tem que fidelizar o órgão público. Fidelizar não quer dizer que que eles vão direcionar, mas é fidelizar porque os órgãos públicos se comunicam entre si. Exatamente. Vê uma execução, por exemplo, uma empresa ganhou lá em Porto Alegre, em Pelotas. Obviamente que eles vão fazer um estudo da empresa, o que eles executaram e tudo, e se comunicam entre si, que é normal. Exatamente. Então, precisa de ter essa primazia de excelência e entender que, porque o que a gente usa muito, que eu já ouvi muito, como é para administração pública que é entrega de qualquer jeito. Não, acabou isso. O TCU, olha o que o TCU, eu estava vendo, o TCU vai utilizar drones para fiscalizar as obras de pavimentação. Vamos aplaudir, porque o TCU agora... o TCU arrebentou agora, até merece palmas. Para acabar com isso. De entregar ali a obra que não é... A metragem que não é correta, a forma que não foi executada. Então, eu achei louvável, porque isso é bem comum.
Santa Catarina utilizando inteligência artificial na hora para publicar os processos, para ver regularidade de processo, volta. Então, a tecnologia é um benefício. A senhora concorda comigo? Muito, muito. É um benefício muito grande, inclusive implementado pela 1433, né? Porque ela trouxe, por exemplo, para a obra de engenharia, a obrigatoriedade de que as federais sejam executadas com metodologia BIM. BIM. O BIM, ele vai diminuir, sei lá, em 30%, não vou dizer 100%, 50%, mas em 30% os riscos de incompatibilidade na execução do serviço. E o desperdício, né? Do Desperdício, o retrabalho, enfim, o desperdício do dinheiro vai agilizar, vai permitir que a obra seja mais rápida, porque a partir dali tu consegue fazer um orçamento mais fidedigno, você consegue fazer um planejamento melhor daquela obra, identificar as incompatibilidades, identificar os cruzamentos das atividades. E isso foi implementado pela lei. E eu acho que isso é fundamental em relação à inteligência artificial. Está avançando de um jeito que, sinceramente, ela está se criando, né, agora. Se já estava avançando com a nossa mão ali tocando, implementando, agora ela se qualificando, vai chegar um momento em que realmente vai ser muito difícil trazer desperdícios em obras, enfim, processos, né? Isso está sendo muito utilizado nos tribunais também. Mas claro que, falando aqui, para quem está querendo desempenhar ou ser fornecedor ou ser um assessor, né, um consultor de licitações e contratos, não usem IA. Gente, não vamos atrofiar o nosso cérebro em todos os momentos. Eu costumo dizer isso. Você utilize, mas vá também, porque tem pontos que a inteligência não vai conseguir apontar. Então, pode conciliar, eu falo, né, doutora, a tecnologia, mas o seu olhar analítico do processo tem que estar perpetuado para que você tenha sucesso. A senhora concorda com isso? Concordo com isso plenamente. Eu até acho que a IA, no nosso caso, tem que ser restrita à elaboração de um e-mail, por exemplo, muito rapidinho, porque nós temos que produzir. Eu não sei você, mas a gente escreve muito. Eu escrevo muito. E isso é uma prática que ainda a gente tem que resguardar. Porque quando você está escrevendo, você está processando, você está tendo ideias, você está imaginando outras formas de solucionar. E o chat é muito meu amigo, sabe de tudo da minha vida, inclusive, eu sempre tiro algumas dúvidas ali. É para isso, é para tirar dúvidas eventuais, questões rápidas, porque ele não vai te trazer as soluções técnicas suficientes para, por exemplo, entrar com um recurso. Ele vai, às vezes, trazer erros, vai te apontar leis. Várias vezes eu já corrigi o chat para dizer, não, eu não estou falando de 8.666, ela já não está sendo mais aplicada, é 1433. Isso, é verdade. Quando eles colocam o ChatGPT, as modalidades, dependendo, eles colocam ainda tomada de preço, o RDC. Sim. Colocam ali ainda a Lei 866. Então, tem que atentar para isso. Eu inclusive, doutora, teve uma empresa que no final ali do recurso, né, que é apontado da contrarrazão, ela colocou nos termos da Lei 866. Aí eu falei, peraí, já 24, a gente começou a ser a obrigatoriedade de ser vigorada e tramitação segundo a Lei 14.133 de 2021, que foi sancionada. Então, isso eu costumo dizer, você tem que não utilizar a tecnologia de forma benéfica e também um conhecimento pleno do mercado com os acertos, porque você não vai acertar o tempo todo. Vai ter momentos que você vai, mas sempre aprender. Hoje, a doutora Aline falasse para alguém assim que vai ingressar como assessorando, sendo consultora, analista em licitações, quais seriam as dicas primordiais para a doutora Aline de 2025, para aquela doutora Aline de 10 anos atrás, quando ingressou no mercado? Quais seriam as dicas? Eu era aquela pessoa que se atentava aos artigos. Eu queria falar para o meu cliente todos os artigos que ele não entendia e que eu também não entendia plenamente. Então, eu começaria dizendo para ela coisas que eu estou aprendendo, inclusive, hoje no direito, né? Que os juristas, por exemplo, eu tenho professores que atuam há 30 anos, 40 anos, que o professor de constitucional, o professor Mateus, acho que ele não vai se importar de eu falar o nome dele aqui. Ele diz, gente, eu não sei, eu não decoro artigos. Eu dou aula aqui há mais de 30 anos, mas eu não vou decorar artigos. Por quê? As leis mudam todos os dias. Existem acordos, vão ser lançados acordos todos os dias. O que você tem que fazer? Se atualizar. Conhecer os princípios básicos, os basilares da administração pública, saber como aplicá-los.
se especializar, buscar mentores, buscar cursos de aperfeiçoamento. E a gente não está falando aqui de coisas pagas, mas, claro, se você tiver a oportunidade de pagar um mentor, como o Breno ou uma outra pessoa, pague, porque isso vai te ajudar, ele vai te ensinar os caminhos necessários para que você tenha mais tranquilidade no percurso. Erre menos, né, como a gente acabou de falar, erre menos, acerte mais. E vai te mostrar o que você deve estudar. Porque não adianta você conhecer toda a lei nova, sabendo que ela vai ser atualizada com o tempo. Não adianta você saber falar se você não souber vender. É fundamental também buscar uma especialização para vender. Todos somos vendedores, mas nem todos temos consciência disso. Então, saber vender é fundamental. E nesse quesito, eu diria, sempre necessário um mentor, porque só uma pessoa que vive a venda consegue te explicar como você pode ir aperfeiçoando. Eu não me considero uma pessoa extremamente conhecedora e saiba vender, mas eu sou chamada de agressiva pelos meus clientes. Essa semana, inclusive, um cliente meu disse assim: eu adoro falar contigo, mas quando tu começa a vender para mim, eu fico nervoso, porque eu quero comprar, quando tu começa a falar, eu quero comprar, mas eu sei que tu tá querendo me vender uma coisa e eu fico com receio de estar me jogando. Então, saber vender é muito importante, e na época que eu comecei, eu não sabia. Eu achava que era só me apegar às leis, me apegar às normas, e eu entendo que não é isso. E uma outra coisa, saber se relacionar com as pessoas. Você vai se relacionar com o seu cliente, mas você vai fazer uma coisa que seu cliente muitas vezes não vai fazer, se relacionar com o órgão público, saber falar com o prefeito, saber se manifestar numa reunião com um secretário. Enfim, eu já tive a oportunidade de estar presente no ambiente com pessoas muito importantes, né, na política brasileira, dentro das suas fundações, enfim, dentro dos seus órgãos. E eu acho que é fundamental a gente saber se portar, saber conversar, e para assessorar o nosso cliente, saber dos direitos deles. Mesmo que você não saiba dizer com certeza o artigo, mas saber quando ele está sendo ferido, quando alguma coisa está prejudicando, é fundamental. Eu acho que eu começaria por aí. Eu diria, busque um mentor. Busque um mentor para você iniciar seus estudos. Busque vídeos no YouTube, busque leis esquematizadas, que nós temos tanto disponível Sim. hoje, conhecer a lei de forma esquematizada, isso é fundamental. E se eu for fornecer, faça sempre um estudo de mercado. Não se jogue achando que tudo que você for vender vai ser rentável. Analise se aquele mercado é para você. Analise sua capacidade de esperar, sua capacidade financeira, porque tudo isso é fundamental para que você não fique frustrado quando está fornecendo um serviço, né? Você não fique frustrado com a expectativa de ganhar milhões de cara. E você vai conseguir ganhar milhões, mas é necessário entender que é um processo. Eu mencionei há pouco, eu tenho uma empresa que começou comigo, que está muito consolidada hoje no mercado e que está muito bem financeiramente, mas que começou pequena, que começou ali vendendo um relé, vendendo uma lâmpada, vendendo, disjuntor. E aí foi galgando espaço e hoje entrega projetos elétricos, executa obras de engenharia de grande vulto. Então, eu começaria por aí. Eu começaria, como consultor, buscando uma mentoria, buscando entender os caminhos. E como fornecedor, eu buscaria alguém para me assessorar e para criar esse projeto de crescimento. Fazer esse projeto, esse planejamento. Eu gosto que me digam, Aline, eu quero chegar em tal lugar. Aline, eu quero ser um fornecedor. Hoje eu tenho um cliente que ele é contador e ele executa obras. Nunca executou obras antes. Ele já chegou para mim com problemas. E aí eu falei para ele, vamos dar um passinho atrás? Onde tu queres chegar? Aline, eu quero executar obras até 100 mil, uma por mês. Vamos planejar. Como é que a gente vai chegar nisso? O que é que você precisa financeiramente? Qual é o balanço patrimonial que você tem que apresentar? O que é que a gente tem que mudar na sua contabilidade? O que é que você tem que mudar no planejamento? Que profissional você tem que contratar? Porque para executar isso de forma periódica, você tem que ter um profissional de sua confiança para compor seu acervo. Então, vamos começar devagar. Vamos olhar para trás, respirar, né? Não largar de mão as nossas expectativas, mas colocar elas dentro de um pote que seja possível realizar, né? Não criar sonhos extraordinários. Eu já perdi clientes não por não estar fazendo o meu trabalho, mas porque eles queriam resultado imediato. Esse é o grande problema que nós encontramos na consultoria. Eu adotei um posicionamento porque ele já te contrata
e ele quer o resultado ontem. Aí você tem que colocar a empresa toda para rodar, colocar a documentação, fazer uma análise. E o importante para o consultor, para o analista, para o assessor, o vender. O vender é a chave. Se posicionar, vender o seu serviço, sua prestação de serviço, a sua assessoria, sua consultoria, a sua análise, é muito importante. Eu falo para os meus mentorados, você tem que se posicionar no mercado não só achando que você é o analista de licitação. Além de você vender para o seu cliente, para o governo, você tem que vender o seu serviço para ele. Mostrando o quê? Eficiência, essa boa interlocução, o diálogo, entender a dor do cliente, apontar ele o caminho certo, falar, vamos por aqui, vamos fazer isso, vamos visualizar isso, vamos nos ajeitar, vamos nos reorganizar, vamos ter sucesso juntos, porque o sucesso do empreendedor e do consultor, do analista, do assessor, é um casamento, é um enlace os dois. E eu observo isso. E muitos pensam que é fácil, que vai... Não é fácil e também não é difícil, mas com bom fundamento eu acredito que dê para percorrer esse caminho e preparar o seu mindset, porque quando nós prestamos uma consultoria para uma empresa, né, doutora, você tem que entender que algumas situações de pagamento você vai ter que adequar, reajustar ali no seu dispositivo contratual entre você e o seu cliente. Sim. Então, são coisas que fogem, às vezes, do empresário, mas o analista, o consultor, quem assessora, tem que olhar para isso com carinho e falar, é um mercado. É um mercado que transformou a minha vida, eu acredito que também o da senhora também, mas não foi do dia para a noite. Temos as nossas dificuldades, temos as nossas lutas, temos as nossas batalhas, mas eu aprendi algo. Ser convicto naquilo que faz e amar aquilo que faz. Eu acho que esse é o nosso diferencial dentro do mercado. Eu falo que eu não dou mentoria hoje por dinheiro, mas por propósito. Como tem mentorados meus que chegam e falam, obrigado, Breno, você transformou a minha vida. O meu testemunho de vida vai inspirar em várias esferas, familiar, espiritual, financeira, profissional. Isso o dinheiro é uma consequência. Porque o dinheiro é uma energia neutra e é tímida. Então, se você entende esse princípio, sua vida vai ser transformada dentro do mercado. Tem pessoas que eram fornecedores que começou pequenininho, esse mesmo que a senhora citou, tão grandes. Exatamente. Então prova que é para todos, não é verdade, doutora? Exatamente. Você falou um ponto agora muito importante. Você tem que amar aquilo que você faz, tanto o consultor quanto aquele que está empreendendo, né, nesse mercado. Você tem que realmente ter prazer naquilo. Muitas pessoas me perguntam, Aline, tu não está cansada? Porque eu tenho tantos clientes e uma rotina tão pesada. Tenho 2 meninas que eu não mencionei aqui, uma de 2, a Alice, e uma de 8, a Alessandra. E eu, sinceramente, não sinto que eu trabalho. Eu não sinto que eu trabalho, essa é a verdade. Não sinto que eu trabalho. Eu sempre estou fazendo alguma coisa que me dá prazer. Descobri como ajudar. E esse último mês foi um mês que eu ajudei muitas empresas que vinham com problemas já e que tiveram indicações do meu serviço e que conseguiram resolver. Que bom. Eu tenho um cliente aqui que eu vou mencionar, o Salomão, de Minas também. Um beijo, Salomão, uma pessoa muito querida que ele chegou com um problema gigantesco. Ele estava com um contrato com uma prefeitura e a prefeitura tinha contratado a pavimentação de, acho que 8 quilômetros de via com ele, sem incluir o valor do intertravado. Então, o custo que ele tinha contratado pagava apenas a mão de obra. O operacional era só a mobilização da mão de obra. Exatamente. O custo não pagava o fornecimento. E aí tinha um detalhe muito importante. O item, que era um item do CETOP, dizia que era fornecimento, incluso todos os materiais. Então, para a prefeitura, ele deveria fornecer a mão de obra e o material, porque havia essa descrição no item, no CETOP, e que, portanto, ele deveria fornecer tudo.
E aí ele disse, Aline, eu estou aqui numa sinuca de bico, porque eu não tenho como comprar. Com esse valor, eu não consigo comprar essa quantidade de intertravado e muito menos pagar a mão de obra. Ou eu pago a mão de obra ou eu compro material. As duas coisas não dá. Para quem não sabe, o Cetop são os índices de engenharia, como o Orsi, como vários outros índices. O Sinap, que permite parametrizar preços e execuções dentro da planilha orçamentária, que baliza, né, doutora Aline, toda a sua precificação e a sua especificação dentro do mercado, né? Porque às vezes alguém não entende. E é muito importante isso. Doutora, isso é gratificante. Eu costumo dizer também que às vezes os processos vão correndo, às vezes nós temos que estender um pouco o horário de trabalho, né? Sim, um pouco. Às vezes madrugadas de trabalho. Mas quando você ama o que você faz, você entrega. Eu costumo dizer que eu não quero entregar para o meu cliente 100%, eu quero entregar 101%. Exatamente. Porque quando você faz aquilo que ama, o que nós falamos, eu sei que dá para ver no falar da senhora que a senhora ama atuar nessa área. Eu também, eu sou, acho que, apaixonado por essa área e foi a área que eu me encontrei, que eu me senti tão completo, aquela completude, aquela alegria, aquele prazer. Eu costumo dizer que eu celebro os pequenos e os grandes êxitos dentro do processo. É natural. Sim. Porque tudo aquilo que você não celebra um dia, morre. Verdade. Eu vejo hoje determinadas consultorias que chegaram no padrão que pararam de atender as pequenas empresas. Isso é um grande erro, porque eu tenho um ditado que aquilo que é grande foi pequeno um dia. Exatamente. Tanto ele como consultor, como analista, como assessor, e a empresa, que hoje pode ser grande. Eu vou dar um exemplo monstruoso dentro do Rio Grande do Sul. A Construcinos. Construcinos é uma potência no Rio Grande do Sul. E ele começou, o dono da Construcinos, ele, o irmão, virando massa, hoje são gigantescos no mercado. Então, são coisas que acontecem. Então, não pode esquecer dessa premissa. E eu parabenizo a senhora por levar empresas como colega de profissão, de atuação. Precisamos de mais pessoas com o coração assim, latente por ver a administração pública feliz, a população feliz, mas o cliente também. Tá? E a empresa da senhora? Quem precisa dessa assessoria de resolver, solucionar esses grandes, vamos falar numa linguagem mais simples, esses pepinos, como é que eles podem fazer, doutora? Eu tenho a rede social, a Peniche Waltzer. Ali eu entro em contato com várias pessoas, ela entra em contato comigo também. Tá aí na descrição aí, você já pode aí no rodapé aí, você que está assistindo. E eu disponibilizo sempre meu WhatsApp, porque eu gosto desse atendimento muito pessoal. Se a gente puder colocar também na descrição depois. Pode colocar depois. Também, eu vou colocar depois na descrição do vídeo. Porque a minha empresa, inclusive, é uma empresa um pouco mais discreta, porque eu tenho esse atendimento muito pessoal com os meus clientes. Eu realmente gosto daquilo que a gente também fala muito, da liberdade. Né? A liberdade, para mim, é fundamental. A liberdade de território, a liberdade de atuação. Geográfica, né? Geográfica. É o que a gente sonha. A doutora Lília, que é a nossa advogada, inclusive, quando a gente precisa ter um processo um pouco mais... que nunca aconteceu, na verdade. A gente teve um processo, eu acho que quase foi para o judiciário, mas que ela também nos assessora. Ela trabalha na França. Ela trabalha literalmente de parques. Ela é uma pessoa que gosta de trabalhar a céu aberto, então ela vai para um parque, ela senta ali com o computador e lá ela trabalha, lá ela fornece, ela também é fornecedora da administração pública. Então, eu gosto de proporcionar para meus clientes certa liberdade geográfica, como você mencionou. E eu construo esse planejamento para os meus clientes, se eles têm negócios já que estão atuando, como cliente de fornecimento de uniforme, por exemplo, ele já fornece para muitas escolas. Então, a gente cria um setor paralelo, independente, né, um capital destinado para isso, para não atrapalhar o segmento dele. Então, o nosso atendimento é muito personalizado mesmo, de pegar a empresa na mão, de apoiar, de construir todas as metas juntos, estabelecer os nossos objetivos juntos. Então, se alguém estiver precisando de uma pessoa que realmente pegue na sua mão para resolver os problemas e trilhar esse caminho juntos, nós estamos ali disponíveis.
E nós temos também o nosso site, penistvaltzer.com.br, onde vocês podem entrar em contato também. Tem o link do WhatsApp ali e o link do Instagram. Ótimo. E assim, doutora, é maravilhoso esse atendimento. Eu também procuro para os meus clientes esse personalizado, porque o cliente ele quer se sentir importante. Sim. Ele quer se sentir que ele tem uma importância dentro da nossa empresa. Uhum. E isso que nós, como consultores, como assessores, analistas, nós nunca possamos perder esse time. Lógico que vai crescendo, que é natural, a equipe vai se compondo. Por exemplo, eu tenho arquitetos, eu tenho engenheiros que trabalham conosco quando se trata da parte de obras públicas. Uhum. Então, tenho pessoas que têm o CRF lá do Conselho Regional de Farmácia, na questões de medicamentos, porque nós oportunizamos também crescimento para o cliente, também para nós, para as pessoas que estão ao nosso redor. E não tem nada mais gratificante do que agregar. Não é sobre dinheiro, é sobre propósito de vida. Exatamente. É sobre propósito de vida. Tem tantas outras pessoas esperando que pessoas se posicionem no mercado, como consultores, como analistas, assessores, enfim, qual nomenclatura almejar, gestor de contratos, enfim, tem muita coisa que se expande hoje. Mas sim em se posicionar, porque tem empreendedores que querem. Quantas pessoas chegaram até a senhora? Eu não sei como é que faz. Não sei como é que faz. E manter sempre a ética. Se você tá, eu tenho uma premissa como consultor analista de, por exemplo, se eu tenho uma empresa, determinado nicho na mesma cidade, na mesma região, eu não pego outra do mesmo nicho. Exatamente. Porque a senhora já sabe infelizmente, de consultores que desfavorece, joga para outro e ele sabe a mesma precificação de um do outro. E isso fica uma falta de ética. Totalmente antiético. Eu conheço pessoalmente empresas que têm clientes iguais, em nichos iguais, em praças iguais, e que literalmente escolhem pelo cliente que paga maior comissão. Eu também tenho em todos os meus contratos essa restrição. Inclusive uma restrição que não é em relação ao município. Se meu cliente quiser atuar em território nacional e não tiver um cliente anterior, ele vai atuar com exclusividade em atuação nacional naquele segmento comigo. Sem preocupação de eu estar representando mais de uma pessoa. Porque, de fato, é uma injustiça. Porque quem estaria escolhendo o cliente que vai ser favorecido naquele contrato sou eu, e isso não é justo. É o cliente que tem que ter as oportunidades. Inclusive, em relação à captação, todas as semanas eu envio para os meus clientes as oportunidades já analisadas, inclusive sob o aspecto da capacidade financeira do contratante, né, para que ele escolha quais são os processos que ele quer participar. Mas, de acordo com o perfil, né? De acordo com o perfil dele. Não significa que eu vou, aquelas oportunidades que ele não quiser, vou dar para outras pessoas do mesmo segmento. Não. A gente tem essa cláusula de contrato exclusivo também com os nossos fornecedores, porque eu entendo que o contrário seria antiético, seria injusto. Né? Seria escolher as possibilidades, as oportunidades que aquela empresa vai ou não ter. E eu não acho isso correto também. Isso é importante para quem está começando no mercado entender. Atenda, pega aquela empresa, está ali setorizada, ou naquele segmentação, compatibilidade KNAI, e faça bem feito. Faça o melhor. Tem empresas, consultorias que decaíram no mercado devido a esse tipo de conduta. Se, beleza, encerrou o seu contrato, tá bom, aí você tem uma prerrogativa de abertura de atender outra. Então, mas, se pegou o cliente, dê uma atenção para ele porque ele acreditou no seu trabalho. Exatamente. Ele acreditou piamente que você tem total capacidade de entregar o melhor para ele. Então, balize essa ética na sua vida, seja compromissado. E, doutora, quando nós falamos daquilo que nós amamos fazer, nós ficamos horas e horas. Exatamente. E se deixasse aqui, nós íamos passar muito tempo, mas a hora não para. Eu agradeço por compartilhar tanto conhecimento,
pela humildade da senhora em estar conosco aqui, aceitar o nosso convite. Eu sei a correria que os compromissos, e eu externo toda a minha gratidão de poder ter esse momento tão especial, e as portas estão abertas, né, para a senhora aqui, quando quiser falar de um assunto que é esse, aqui é o seu lugar, é a casa da senhora. E muito obrigado. Que a senhora faça as suas considerações finais e fique à vontade. Eu quero agradecer a oportunidade. Como eu disse, eu sou uma pessoa que falo muito pessoalmente, mas sou muito tímida diante de câmeras. Então, agradeço a disponibilidade e a disposição de me dar essa oportunidade pela primeira vez de estar aqui num podcast falando. Peço desculpas se eu não consegui atender a todas as expectativas. Na próxima, estarei um pouco menos nervosa e talvez eu consiga. E elogiar o teu trabalho, né? Porque o teu trabalho, o teu canal certamente está contribuindo com muitas pessoas, com pessoas que hoje não têm condições de pagar um mentorado ou um curso, e que têm acesso a esse conhecimento que você está produzindo. E pedir que você continue, porque é um trabalho muito bonito, e te agradeço muito por fazer parte dele. Doutora, quando se trata de companheiros, colegas da área, mensurar isso para nós é de grande valia. Eu externo total minha gratidão. Correspondeu, acho que foi muito mais além das expectativas, com esse conhecimento que quem está nos assistindo aí, com certeza, leve, agregue isso para sua empresa. Você consultor, analista, assessor, você licitante, empreendedor, leve para a sua vida. Aplique isso, porque você vai ter muito êxito e muito sucesso, você pode ter certeza. E nós estamos ficando por aqui. Você que gostou hoje desse episódio, foi maravilhoso. Eu amo compartilhar com quem fala a minha linguagem, com quem entende as minhas dores, que entende também o licitante, o empreendedor. Aí, comece aí agora, se inscreva no canal aí agora, ative as notificações, deixa um gostei, comenta, compartilha, porque esse conteúdo de hoje foi maravilhoso. E eu já quero te agradecer pelo seu carinho de estar nos assistindo, de estar nesse momento tão singular. Doutora Aline discorreu aqui muitos pontos importantes para você que quer crescer no mercado das licitações. Então, eu te agradeço, nós ficamos por aqui e um beijo no coração. Tchau, gente.